Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai descomplicar um texto denso e fascinante e tentar transformar tudo isso num mapa claro e super direto. O que a gente tem pela frente hoje é literalmente a planta baixa que estrutura toda a vida em sociedade no Brasil. É aquela arquitetura invisível que rege o nosso dia a dia, desde o exato momento do nascimento até depois da vida. E para entender o peso enorme desse documento, é só olhar para quem chancela a obra, o próprio brasão da República. Isso aqui não é só um livro cheio de regras acadêmicas chatas, tá? É, na verdade, o sistema operacional definitivo da nossa sociedade. O Código Civil e toda a legislação que vem junto com ele formam a estrutura primária que dita como as engrenagens das relações humanas precisam funcionar, sempre debaixo da proteção do Estado. Bom, vamos organizar as ideias. A gente vai passar por 5 etapas bem rápidas e diretas. Primeiro, a base dos direitos fundamentais, depois, o mapa da vida civil em si, em terceiro, o indivíduo, os bens e os fatos, aí entramos nas obrigações e contratos e fechamos com a parte de propriedade e família. Parte 1. A base, nossos direitos fundamentais. Bora lá? Olha, antes da gente mergulhar nas regrinhas do dia a dia, é essencial entender que o código não flutua no vácuo, né? Então, o ponto crucial aqui é que a fundação absoluta da República, bem lá no artigo 1º da Constituição, é a dignidade da pessoa humana. Literalmente, toda e qualquer regra comercial, de família ou de propriedade que a gente vai ver pela frente existe, antes de mais nada, para servir e proteger essa dignidade. É o grande farol da legislação. E conectando com isso, a gente tem o artigo 5º da Constituição atuando como um escudo gigante para a sociedade. Ele determina com todas as letras que todos são iguais perante a lei. E é exatamente daqui que nascem aquelas garantias que ninguém mexe: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Resumindo, nenhuma linha do Código Civil pode bater de frente com essa matriz de proteção. Certo? Indo para a parte 2, o mapa da vida civil, o código na prática. Isso ilustra brilhantemente como as coisas se encaixam. De um lado, a Constituição dá aquela visão grandiosa do país, os princípios norteadores, os fundamentos do Estado. Do outro lado, a gente tem o Código Civil, que traz as engrenagens mecânicas para o dia a dia. É ele que pega um conceito super amplo, tipo direito à liberdade, e traduz na regra exata de como assinar um contrato de trabalho ou comprar um imóvel. Agora, dá uma olhada no sumário dessa obra, não é só ver uma lista árida de capítulos e páginas, sabe? Pelo contrário, é como olhar para um roteiro estruturado que categoriza absolutamente todas as fases possíveis de uma interação humana. A forma como os legisladores montaram esse índice reflete a própria cronologia e a complexidade da nossa vida. Parte 3, indivíduo, bens e fatos. É a chamada parte geral. O que é super interessante aqui é a progressão lógica perfeita que a lei montou nessa seção. A parte geral funciona como os blocos básicos de montar e se divide em 3 passos. Primeiro, as pessoas, que são os atores no palco da sociedade. Depois, os bens, os objetos do mundo. E, por último, os fatos jurídicos, que são as ações que ligam essas pessoas aos bens e umas às outras. É matemática social pura. O livro foca 100% na pessoa natural. Ele detalha o próprio reconhecimento da nossa existência para os olhos da lei, lidando com o início da nossa personalidade e a capacidade civil. É a fundação que diz quem pode assinar um papel, quem precisa de um tutor e como a gente é identificado no mundo jurídico, seja pelo nosso domicílio ou pelos nossos direitos de imagem. Beleza, vamos para a parte 4, obrigações, contratos e empresas, a parte especial. Uma vez que a gente definiu os atores, os bens e as ações, o documento avança e deixa as definições estáticas para trás. E olha a magnitude disso. São 5 livros inteiros só para destrinchar cada cenário possível onde cidadãos e empresas interagem. O volume absurdo de regras nesses 5 livros mostra que as nossas interações diárias precisam de uma estrutura muito, mas muito detalhada para funcionar com segurança. Só no livro 1, que trata das obrigações, a gente esbarra em coisas extremamente familiares. Compra e venda, aluguel, empréstimos, seguros e, claro, a famosa responsabilidade civil. Isso prova pra gente que ações ordinárias, tipo comprar um pãozinho na padaria ou aluguer um carro, não são só um aperto de mãos amigável, né? São eventos jurídicos altamente estruturados.
Vamos avançar e ver como isso se desenvolve em larga escala. Porque o direito não rege só pessoas físicas, de carne e osso. Ele constrói também as ficções jurídicas, aquelas entidades de papel que a gente trata como pessoas e que sustentam a economia. O livro 2, do direito de empresa, pega aqueles conceitos de contratos individuais e escala para as entidades corporativas. Ele define as regras estritas para manter a economia rodando de forma transparente. E, finalmente, a parte 5: propriedade, família e sucessão. A esfera íntima. Saindo um pouco das ruas movimentadas do comércio, a gente entra numa esfera indiscutivelmente mais pessoal. O direito das coisas resolve a compra de terras, os limites do muro do vizinho e a construção de lares. O direito de família formaliza nossos laços vitais através do casamento, pensão alimentícia e guarda. E, por fim, o direito das sucessões entra em cena quando a vida acaba, validando testamentos e garantindo que o patrimônio passe para a próxima geração sem caos. No fim das contas, de ponta a ponta, fica muito evidente a natureza monumental dessa obra. Da nossa primeira respiração, protegida pela lei, passando pela burocracia de abrir uma empresa ou de se casar, até a distribuição dos bens no inventário, o código atua sem parar. Ele é de fato um arquiteto silencioso moldando a nossa existência. E aí fica uma provocação fascinante para a gente fechar. Se cada transação financeira e cada laço familiar tem uma raiz profunda nesse livro gigantesco, quantas vezes a sociedade ativou toda essa arquitetura jurídica só nas primeiras horas de hoje, sem nem perceber, às vezes só pagando um café na esquina? A lei está por toda parte, orquestrando o ritmo da vida. Fica aí o convite para todo mundo reparar nessas engrenagens invisíveis operando ao nosso redor. Um abraço e até a próxima análise.